Oi, gente, bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de artes, tá? Hoje nós vamos ver um pouquinho aí da história da arquitetura, certo? Vocês podem acompanhar o livro de vocês aí na página 75, certo? E eu trouxe aqui no nosso slide, tá? Um pouquinho da história da arquitetura. Vamos ver um pouquinho aí do conceito de arquitetura. Arquitetura significa construção, se refere à arte ou à técnica de projetar uma edificação, um ambiente de uma construção. Arquitetura é a arte de projetar espaços organizados e criativos para abrigar os diferentes tipos de atividades humanas. Um pouquinho aí da história. Tá? A arquitetura já é muito antiga, ela começou a ser utilizada já na pré-história. A arquitetura mudou muito desde aquela época. Ela passou aí por diversas fases, até ser como conhecemos até hoje. A arquitetura tem 12 períodos: a pré-histórica, a antiga, a Idade Média, a da Idade Moderna, a do Renascimento, maneirismo, a do século XVII e XVIII, a barroca, neoclássica, a do século XIX, a do século XX e a contemporânea. A antiga, né? Como vocês podem ver, a gente tem um templo grego, certo? Elas são conhecidas aí como a da Roma, da Grécia e do Egito. Essa arquitetura é a sucessora da pré-histórica. As principais construções daquela época eram os templos que os gregos faziam para os deuses, as pirâmides do Egito, né? E os palácios romanos. O estilo predominante dessa época era o clássico e o neolítico. A da Idade Média, né? Durante o período medieval, ainda não existia a figura do arquiteto. Naquela época, nasceu um novo conceito de visão, chamado de cristandade. Esse conceito influenciou mais tarde o desenvolvimento de um novo estilo de arquitetura, a gótica. Nós temos aí uma catedral católica. A arquitetura da Idade Moderna veio logo após o fim da Idade Média. Nessa época ocorreu a Reforma Protestante. São descobertos antigos tratados da arquitetura romana, o que influenciou a arquitetura dessa época. A maior liberdade de pesquisas científicas permitiu avanços nas técnicas construtivas. Construção aí da Idade Moderna. O maneirismo. Com o desenrolar aí do Renascimento, começaram a surgir artistas com sentimento anticlássico. Esses artistas eram os maneiristas. Mais conhecido é o Michelangelo. Naquela época, foi constante o uso de referências visuais em espaços internos, utilizando em janelas e escadas externas. Foram os séculos seguintes, né, do Renascimento, em que ocorreu aí um processo de afastamento e reaproximação do estilo clássico. Esse período é dividido em barroco e neoclássico. O barroco sugere aí o cenário artístico europeu, mantinha aí o estilo clássico, referente ao Renascimento, e um pouco da geometria. Era utilizada a escala como um padrão arquitetônico. Os efeitos volumétricos também são uma marca importante do estilo. Nós temos o exemplo aí da construção aí do estilo barroco. Já no fim do século XVIII e início do século XIX, a Europa assistiu a um grande avanço tecnológico, que também se fez presente aí na arquitetura da época. Foram descobertas novas possibilidades construtivas e estruturais
de forma que os antigos materiais passaram a ser substituídos gradativamente pelo concreto e pelo metal. A principal construção do período neoclássico é o Capitólio de Washington. As cidades passaram a crescer muito depressa nas mãos do Estado, levando ao surgimento aí do urbanismo. O papel da arquitetura é constantemente questionado, levando a novos conceitos e ideias de futuras crises. Nesse século aí, que já é do século XX, né, foi possível perceber a individualidade de cada arquiteto, com obras originais e inovadoras. Essa arquitetura é conhecida como arquitetura moderna. Já que na contemporânea, que é a arquitetura usada atualmente, que tem relação com a arquitetura moderna, né? A arquitetura divulgada pela mídia atualmente representa o atual momento histórico, mas não tem um padrão definido, sendo, na verdade, uma mistura de todos os estilos. Então, é isso daí. A gente pôde observar aí um pouquinho sobre a história, né, da arquitetura, e eu trouxe aí essas curiosidades aí pra gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas de vocês e a gente vai conversar mais um pouquinho na nossa videoconferência, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.